Olá, amigos e amigas da Casa da Fraternidade. É com prazer que estou aqui atendendo ao convite da casa mais uma vez para as reflexões doutrinárias deste mês de março, em que estamos homenageando o Espiritismo, homenageando o codificador Allan Kardec. Convido nesse instante a todos para uma reflexão e uma mensagem do livrinho da mentora Joana de Ângeles, esse pequeno grande livro de mensagens reflexivas para a vida de todos nós, que se chama Vida Feliz. Então, nesta noite, que tenhamos uma noite de paz, que Jesus nos abençoe a todos, envolvendo toda a humanidade com seu amor incondicional. A mensagem de Joana de Ângeles diz assim: não só de pão vive o homem, disse Jesus, mas também da palavra de Deus. A preocupação com o alimento diário e o vestuário, o domicílio e a convivência social não deve anular o interesse pela vida espiritual. Reserva diariamente algum tempo para te alimentares com a palavra de Deus. O pão sustenta o corpo e a fé mantém a alma. O pão fortalece a matéria e a fé dignifica a vida. O pão mata a fome por pouco tempo, mas a fé atende à necessidade para sempre. Cuida do corpo e nutre a alma, a fim de que te sintas completado. Mensagem da mentora Joana de Ângeles no livro Vida Feliz, pela psicografia do senhor Divaldo Pereira Franco. Nos chama a atenção que nem só de pão vive o homem, disse Jesus, mas também da palavra de Deus. E a palavra de Deus é a palavra, a mensagem libertadora que fortalece o espírito, que todos nós sabemos. E ela chama a atenção para o cuidado da vida espiritual, principalmente através da fé, a certeza de que dias melhores estão sendo construídos em nossa vida no planeta Terra. Sob a égide amorosa desse nosso irmão Jesus de Nazaré, estamos nós aqui, rogando a misericórdia divina, as bênçãos, as bem-aventuranças, após as aflições que nós estamos experimentando. Então, que o Mestre nos abençoe, nos ilumine, e vamos trabalhar o tema da noite de hoje, que nos foi oferecido, Kardec, ontem, hoje e sempre. Agradecendo ao convite da casa pelo Departamento Doutrinário, que nos convida sempre para contribuirmos com as nossas reflexões. Então, para nós é um prazer. Allan Kardec, o homem e seu caráter. Atendendo ao convite de Jesus, reencarna mais uma vez na Terra, no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. O espírito que foi batizado com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. A cidade francesa recebe esse espírito amoroso, espírito de escola, que estava vindo à Terra para cumprir uma missão planetária, uma missão importante, porque esta tarefa está vinculada à seara de Jesus de Nazaré. Hippolyte, como todo espírito, chega ao mundo buscando as suas capacidades intelectuais, desenvolvendo-se, conhecendo, acompanhando a evolução do pensamento da humanidade. Quando, em 1854, ele ouve falar pela primeira vez em mesas girantes, pelo senhor Fortier. O senhor Fortier era um magnetizador que estudava o magnetismo através das ideias de Mesmer, e, juntamente, Hippolyte também se interessava por esse estudo. E ele disse que acabara de descobrir no magnetismo uma singular propriedade, qual, Fortier, a de fazer girar as mesas e marchar à nossa vontade. Mais tarde, ele vem e revela para o professor Hippolyte Léon Denisard: as mesas falam, pergunta-se e elas respondem. Como? Através de pancadas. E ele já dizia: segundo me consta,
Mesa não dispõe de inteligência, não dispõe de cérebro para responder. Pois é, Hippolyte. Virou uma febre nos salões de Paris os contatos das pessoas com esse fenômeno que está acontecendo não somente aqui em Paris, mas já temos notícias que fora da França também existem pessoas com essas experiências. E ele reflete, aguarda, já colocando à tona o seu bom senso de não negar o desconhecido e também não afirmar aquilo que ainda não conhece. Então, os estudiosos nos falam que na vida de Allan Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que mais tarde adota o nome de Allan Kardec, diante das obras da codificação, há duas fases distintas em sua vida. A primeira fase, anterior ao conhecimento, à constituição do Espiritismo, uma fase mais material, conquanto ainda um espírito superior na ordem moral, buscando as suas atividades necessárias à sua sobrevivência no corpo físico, como todos nós o fazemos. Desempenhando suas tarefas de professor, educando-se para a vida, contribuindo com a sociedade parisiense para o crescimento da humanidade e da sociedade na qual ele fazia parte. E o outro momento, a outra fase, que os estudiosos nos chamam a atenção, é justamente inteiramente espiritual. No momento em que ele conhece, que ele passa a fazer parte dessas reuniões às quais foram convidados por pessoas de confiança, por pessoas ilibadas na sua conduta moral, que não deixavam se impressionar nem deixar se levar por algo corriqueiro que estava no meio da sociedade. Então, é nesse momento da doutrina nascente, onde ele faz dela uma preocupação constante do resto de sua vida. Todas as qualidades morais, diz o autor, que concorrem para formar o homem de bem, foram logo desabrochando no jovem Hippolyte Rivaio e constituíram sempre o fundo de seu caráter. Então, no segundo momento em que ele toma contato com as mesas girantes, com os fenômenos que estavam acontecendo, que lhe desperta interesse em comprovar, através da ciência da época, quem provocava esses fenômenos? O que provocavam esses fenômenos? Qual a utilidade da presença das pessoas diante desses fenômenos, ao qual o senhor Fortier, um grande amigo, estudioso do magnetismo, dizia para ele que o magnetismo estava operando através daquelas pessoas. Então, ele, curiosamente, com o desejo de comprovar que realmente a materialidade pode ser induzida pelos fluidos espirituais que emanam dos seres encarnados, ele busca conhecer. E continua suas tarefas dentro da Sociedade de Paris como grande educador. Nos conta-nos, na missão de Allan Kardec e Carlos Embaçaí, que desde jovem ele era atraído pelo conhecimento intelectual, encontrou no insigne mestre Pestalozzi, bastante conhecido pela sua metodologia, pela sua pedagogia na área da educação, amoroso e sábio modelador de seu caráter. Então, Pestalozzi tinha o hábito de envolver aqueles jovens para despertar neles a condição que ele percebia que poderia vir à tona. Então, a sua fulgurante inteligência que o preparou para o grave cometimento de que se fez notável missionário. Então, o espírito já traz na acústica da sua consciência que tem uma tarefa a cumprir, que tem um papel a desenvolver na sua própria condição de evolução espiritual, enquanto espírito encarnado que estamos na Terra. E assim acontece com todos nós. Já percebemos qual é a nossa tarefa espiritual? A nossa primeira missão e mais importante é justamente fazer o nosso progresso espiritual. A nossa evolução a cada existência, a cada encarnação, para que consigamos atingir a perfeição das potencialidades divinas que estão em nós. E quantos espíritos, quantos educadores concorrem para esse progresso nosso na sociedade? Porque nenhum de nós estamos ao léu, nós contamos com o auxílio de encarnados e de desencarnados também. Então, assim aconteceu com o professor Hippolyte, o grande educador parisiense, após a sua formação. Atraído para a ciência e a filosofia,
era pedagogo emérito, laureado em sua pátria. Ele lançou várias obras que influenciaram a educação francesa. Ele tinha obras que preparavam jovens para as academias, preparavam jovens para os concursos, auxiliava na compreensão da cultura francesa, do desenvolvimento intelectual da língua, da filosofia que precisava ser pautada com amor, com sabedoria em todas as épocas, para que aqueles que o buscavam como professor pudessem caminhar seguros e tranquilos. Então, tinha um papel importante, já na cultura francesa, na condição de também contribuir com a evolução do ensino na França, porque era um grande acadêmico, tinha conhecimento e muita causa, ele abraçava com muito amor e possibilidades de crescimento íntimo e de crescimento também de outros. Então, já percebemos que esse espírito tem uma gama de conhecimento importante para desenvolver tarefas grandiosas, como o trabalho diante do Espiritismo. Devia ser o codificador da doutrina. A meta. Iniciou seus estudos em Lyon e completou em Verdun, na Suíça, sob a direção do célebre e inesquecível professor Pestalozzi, como já dissemos anteriormente. O teórico Pestalozzi que incorporou o afeto à sala de aula. Então, todos os jovens, independente da sua crença religiosa, independente da sua condição social, eram alunos de Pestalozzi e ele os envolvia todos com afetividade, com amor, com carinho, para desabrochar no íntimo do indivíduo o prazer de aprender. E com prazer de aprender por aquele que tinha prazer de ensinar, de orientar, aparelhando-se assim, o professor Hippolyte, para desempenhar a nova missão que ele trazia. O que ele não sabia, eles não sabiam que Pestalozzi também, hoje, como nós já sabemos, faz parte da equipe espiritual do Espírito de Verdade, daquele que João anotou lá no Evangelho de Jesus, da sua promessa do Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará. O que, mestre? Um outro Consolador. Para quê? Para que fique convosco eternamente. E eles perguntavam quem? Ele dizia o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece, mas vós o conhecereis. E eles diziam, por quê, Senhor? Porque ele estará convosco, ele estará em vós. O Espírito de Verdade permanecerá eternamente convosco. Então, no momento próprio, vós o conhecereis. Então, 18 séculos passados, as vozes dos Espíritos começaram a ecoar em toda parte, chamando a atenção da humanidade para sair da busca da materialidade apenas e perceber a vida espiritual. Perceber a palavra de Deus, como diz a mentora Joana de Ângeles, enunciado de Jesus, nem só de pão vive o homem, nem só da matéria vive o espírito, mas também nos vivificamos na palavra de ordem, na palavra divina, na palavra que esclarece e fortalece o ser. Então, nesse processo, ele naturalmente se preparava, porque todos se encontram quando têm uma missão a ser desenvolvidas e outros que podem colaborar com essa tarefa em nossa vida, nós chegaremos no mesmo ponto em que encontraremos aqueles que vão nos orientar, nos beneficiar, nos auxiliar a desenvolver o nosso papel enquanto espírito encarnado em processo de evolução em um planeta de provas e de expiações. A tarefa missionária. Estava sendo preparado para ser um homem universal, através da sua formação pedagógica. A essência do Espiritismo é a educação do ser. A evolução é um processo pedagógico. Um processo pedagógico contínuo que vai muito mais além do que nós possamos imaginar. Nós estamos em evolução, em educação espiritual, enquanto seres encarnados e também enquanto estivermos desencarnados, porque aprendemos sempre. E a natureza, paulatinamente, vai colaborando com o nosso despertamento e o nosso crescimento espiritual. Então, qual é a essência, qual é a proposta dessa doutrina espiritual? A educação do ser. O conhecimento das leis divinas, que os Espíritos dizem que estão gravadas em nossa consciência.
Então, nós, a partir do momento em que desenvolvemos razão, inteligência, vontade, pensamento contínuo, livre-arbítrio, emoção, nós despertamos para a existência nossa, tomamos consciência e do Criador e mantenedor da vida. E a partir daí nós vamos nos educando através das leis que estão intrínsecas em nossa própria natureza. Por isso que, em determinados momentos, nós buscamos dar um avanço no nosso progresso espiritual. Buscamos uma doutrina que possa nos esclarecer, possa nos libertar, possa nos orientar para a vida. E continuamos essa busca incessantemente. E neste momento estamos nós aqui, vinculados ao Espiritismo, que é a doutrina grande reveladora das leis divinas, que vem à Terra como o Consolador prometido para todos os momentos que nós estamos vivenciando na Terra. E principalmente nos momentos de aflições, nos momentos de pandemia, quando estudamos o Livro dos Espíritos, encontramos o capítulo dos flagelos destruidores e de suas necessidades para nós espíritos em processo de evolução, nas expiações e nas provas. Isso nos consola, isso nos esclarece, que continuemos na fé, na perseverança, no trabalho do bem, porque tudo passa, quando outros momentos de nossa própria existência, outros momentos já passaram. E nós aprendemos com essas mudanças, com esses momentos que estamos vivenciando agora. A revelação espiritual. O professor Hippolyte aceita o convite do amigo Fortier para ir verificar as sessões que estavam acontecendo nos lares com as mesas girantes. Chegando lá, ele tem uma grande revelação espiritual, qual que lhe cabia uma grande missão. E essa revelação deu-se em casa do senhor Rustam, a média era a senhora Japete na época, onde o espírito, chamado Zéfiro, comunica-se dizendo: professor Hippolyte, nós já nos conhecemos de existências passadas. Como o senhor sabe, a reencarnação é um dos princípios da vida. E o espírito não se aperfeiçoa uma única vez estando na matéria. São várias. Chamo-me Zéfiro neste momento, faço parte da equipe espiritual do Espírito de Verdade, e nós, em épocas passadas, nos conhecíamos nas galhas antigas. Ele disse: como assim? Nós éramos sacerdotes entre os druidas. Nós orientávamos a lei divina, nós conduzíamos povos. Naquela época, o senhor se chamava Allan Kardec. Eu estou aqui no plano espiritual dos desencarnados e o senhor está aí no plano espiritual dos encarnados, para contribuir com essa tarefa, com essa missão que nós continuamos e começamos a desenvolver, oriundo da promessa de Jesus de Nazaré, na época em que esteve entre nós, está escrito no Evangelho de João, sobre o Consolador prometido. Agora, imaginemos nós, companheiros e companheiras, participarmos de determinadas reuniões e sabermos de uma revelação, de uma tarefa para que seja cumprida por cada um de nós. Qual a surpresa, qual a emoção que nós vamos ter com esse trabalho? E ele tem a oportunidade também de questionar que, se ele não tivesse em condições de assumir, se não desejasse, como seria? E os Espíritos orientam dizendo que a tarefa e a missão é para agora, porque repousa nas leis de Deus. E que, se ele não desejasse, outros que estavam encarnados com o mesmo quilate evolutivo, a mesma disposição, a mesma conduta moral, iria continuar o trabalho. Mas ele reflete, graças a Deus, ele aceitou, por isso que agora nós estamos aqui neste momento, falando de Kardec ontem, hoje e sempre, que é o grande orientador da doutrina, o codificador do Espiritismo. E nessa ocasião, um dos guias da equipe do Espírito de Verdade lhe diz: não haverá diversas religiões, nem há mistério, senão de uma que é a verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Os seus primeiros fundamentos já foram lançados, sob o amor. Então, as religiões que existem na Terra, todas elas necessárias ainda à nossa condição, são permeadas unicamente pela grande lei do Criador, que se chama amor. Toda religião expressa amor,
Toda religião boa é aquela que conduz o homem à perfeição. Haverá muitas ruínas, ele já começou a chamar a atenção naquele mesmo momento. Muitas ruínas e desolações, porque são chegados os tempos para a renovação da humanidade. Essa comunicação foi dada em 7 de maio de 1856, lá no livro Obras Póstumas, onde Kardec anota os seus contatos com os espíritos, as suas experiências, o aprendizado, o apoio que a equipe diz que daria para ele e deu em todos os momentos da sua existência. Então, revelação espiritual grandiosa. Não haverá diversas religiões, nem há mistério senão de uma que é a verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Então, a religião do amor. Então, existem aqueles seres espirituais que não estão vinculados a egrégoras religiosas alguma, mas emanam de si o amor, que é divino, é universal, a lei do amor está intrínseca em nós, e a partir daí convive diante das leis, respeitando-as da melhor forma possível. Então, toda religião que não tiver esse propósito, ela se desfaz por si só. O Mestre Jesus já nos dizia lá no passado que toda planta que o meu pai não plantou será arrancada, queimada e jogada fora, porque não estará contribuindo para a evolução do ser individualmente e nem contribuindo para a evolução da humanidade. Então, nessas revelações, ele já estava sabendo o que viria, o que iria acontecer. A grandiosidade da tarefa que ele estava abraçando naquele momento e que desejava no íntimo pela revelação que os espíritos lhe traziam, da bagagem espiritual que ele tinha e percebia isso naturalmente na sua vivência, em toda a sua profissão, de professor, de pedagogo, de amigo, com as pessoas com as quais convivia em Paris. Allan Kardec, naquele tempo, trouxe a tarefa irrevogável de mudar as estruturas do conhecimento e espaços abertos para a restauração do pensamento do Cristo, Jesus de Nazaré, como seus discípulos fizeram há 19 séculos na Palestina, na época. 19 séculos. Então, ele teve esse conhecimento de reorganizar, de estruturar o pensamento de Jesus, que estava sendo danificado, destruído pelos tempos, pelos interesses materialistas, pelos interesses das agremiações que tinham em passar ou não passar determinadas situações, mas os discípulos assim fizeram. Foram os primeiros que vieram à Terra, que foram educados pelo Mestre, primeiros chamados, aqueles que iriam desenvolver a tarefa da divulgação do Evangelho. Os chamados, os escolhidos, se fizeram escolher para aquela tarefa. O processo educativo que o Mestre fez para com eles em todos os momentos em que se reuniam em casa de Simão Pedro, para dar as lições necessárias, para que até o momento que chegasse a ordem amorosa do Mestre, ide e pregai o Evangelho. Essa é a tarefa de vocês. E eles partiram por toda parte, fundaram a Casa do Caminho sob a orientação de Pedro, de João, de Levi, de Tiago, para levarem adiante a mensagem do Mestre. Então, agora estava voltando esse espírito que recebeu o nome na pia batismal de Hippolyte Leon Denisard Rivaio, e mais tarde usa o nome de encarnação passada nas obras da codificação, como Allan Kardec. Allan Kardec não somente pregou a doutrina consoladora, ele viveu-a. Não foi um simples codificador de princípios, mas um fiel servidor de Jesus e dos homens, até os dias atuais. Porque começou a despertar no íntimo da sua consciência e de sua vivência as experiências passadas, ligadas às leis universais, às leis divinas, à orientação, sendo um discípulo de Jesus como um sacerdote entre os druidas, onde teve outras encarnações que levava na bagagem espiritual o aprendizado e as experiências. Que nós já sabemos que tudo que nós aprendemos numa determinada encarnação, fica conosco.
Por isso que Jesus anunciou que o Consolador prometido viria para ficar conosco eternamente. Através de quê? Dos conhecimentos, dos esclarecimentos, dos estudos, das pesquisas, das orientações espirituais, vão ficando no íntimo e na consciência de cada um de nós. Para sempre, para a eternidade. Então, não mais um apóstolo, não mais um missionário, como Elias, como João, como Jafé, como Josué, como Pedro, como o próprio Jesus, o missionário do Evangelho, agora ele envia uma pleiade de espíritos à Terra, já naquela época, para que disseminasse o conhecimento, reestruturando o Evangelho. Por isso que a doutrina é conhecida como o Consolador Prometido, o cristianismo redivivo, que vem em todos os cantos da sociedade e da humanidade para conclamar aos homens a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. E aproveitarmos a vida enquanto na matéria, aprendendo, tendo experiências humanas, crescendo espiritualmente para a eternidade. Um fiel servidor de Jesus não somente pregou nem codificou, mas aprendeu, relembrou conhecimentos adquiridos em outras épocas que estavam dormentes na sua consciência e que vieram à tona quando o Espírito Zéfiro relembra para ele como o sacerdote druida chamava-se Allan Kardec. Então, na acústica da própria alma, as lembranças vêm à tona porque se fazem necessárias para solidificar a consciência, conhecimento e fé. Quantas vezes temos repentinos lembretes de algo que parece que nós já fizemos, que já enunciamos, que experimentamos, e quando buscamos perceber nas minúcias, foge, porque está no nosso próprio psiquismo espiritual, porque nós carregamos as nossas existências todas conosco. E hoje vivemos os reflexos das experiências passadas, por isso que aqui estamos no planeta Terra, amorosamente conduzido por ele, nosso irmão, modelo e guia, Jesus de Nazaré. O líder deste movimento de renovação, que iria começar na segunda metade do século XIX, possuía fortes ligações com o mestre Galileu, com o meigo Rabi da Galileia, Jesus de Nazaré, com seu projeto de implantação do reino de Deus na Terra. Então, todo missionário que vem à Terra está vinculado à proposta do reino de Deus na Terra, no íntimo de cada um de nós. Mestre, pergunta aos discípulos, onde está o reino de Deus? E ele nos diz, meus filhos, não aguarde que venha por aparência. Por quê, Senhor? Porque o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está no íntimo, na consciência. E vem a doutrina dos Espíritos nos aclarar que as leis divinas em nós, as potencialidades divinas, quando são descobertas, vivenciadas potencialmente, nós estaremos com a consciência de pacificação espiritual. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra pacificada. E o reino de Deus em nós está sendo descoberto paulatinamente a cada existência, a cada momento que nós colocamos em prática o nosso conhecimento, as nossas vivências reencarnatórias. O estado de céu, na consciência. O estado tumultuado, também ainda na consciência. Mas nós vamos superar todas essas aflições e necessidades ainda para vivermos esse reino. Então, o líder desse movimento de renovação, que iria começar lá no século XIX, na segunda parte, foi exatamente em 1857, do lançamento do Livro dos Espíritos, tem ligações fortíssimas com o Galileu, Nazareno, Jesus. Revelação dos Espíritos. Viveram na Gália, onde se chamara Allan Kardec, um sacerdote druida, daí a proveniência do nome que adotou nas obras da codificação. Então, quem é um sacerdote? Vem para ensinar, vem para primeiro, antes de ensinar, vivenciar as leis. E as leis divinas no planeta Terra estão regidas pelo Mestre Jesus de Nazaré,
que teve a oportunidade de nos enunciar que eu e o Pai somos um. Eu vim para fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. Implantar o reino de Deus no íntimo das criaturas, das ovelhas que o Pai me confiou. E todos aqueles que vieram depois, que vieram antes, têm o mesmo propósito. Então, Hippolyte Léon Denis Arrivai e Allan Kardec. E no dia 3 de outubro de 1804, a divina providência fez mergulhar nas sombras da terra o espírito eminente de Jean Hus, que viveu de 1369 a 1415, que foi dado em sacrifício no século XV para o lançamento do Evangelho de Jesus. Então, esse é o Kardec ontem, como o espírito Jean Hus, como sacerdote druida, que mergulha nas sombras do mundo, no novo corpo físico, como Hippolyte Léon Denis Arrivai, dos nossos tempos, século XIX, para trazer a codificação, trazer a mensagem espírita. Então, só um ser ligado diretamente à proposta de Jesus para cumprir e cumprir bem a sua tarefa na Terra, como outros missionários estão nesse momento também encarnados na Terra, fazendo parte dessa grande equipe. É a equipe do Espírito Verdade, a equipe do Consolador Prometido. Parte fica no plano espiritual dos desencarnados e parte no plano espiritual dos encarnados, para que as notícias cheguem através da faculdade mediúnica que todos nós possuímos, como diz o próprio Allan Kardec na codificação e no Livro dos Médiuns. A faculdade de interação, de comunicação entre os dois planos da vida, o plano dos espíritos desencarnados e o plano dos espíritos encarnados. Porque somos espíritos. O grande diferencial é que uns estão fora da matéria corpo físico e outros nós estamos ainda na matéria corpo físico. Mas a faculdade, que Jesus já chamava a atenção, dai de graça o que de graça recebeste, é o grande mecanismo de interligação para desenvolver o pensamento da humanidade, auxiliar a humanidade na sua evolução espiritual de todos os tempos. A excelência metodológica da doutrina de Jesus. Ele utiliza essa metodologia em perguntas e respostas no Livro dos Espíritos. É um processo metodológico, é um processo pedagógico, é um processo de simples compreensão. Quando ele pergunta para os espíritos respondem, não somente naquele local, com aqueles médios presentes, mas fez isso em vários locais, porque usava a razão e o bom senso para mostrar e ter um controle dessas comunicações, que no futuro, como haviam dito para ele, aguarde o momento, porque será divulgado para toda a humanidade, para toda a sociedade, que neste momento está voltada para o materialismo. A promessa se cumpre. É a lei divina se cumprindo na Terra para esclarecer a humanidade na Terra. Então, Allan Kardec dedicou-se à observação e ao estudo dos fenômenos espíritas. Era um homem de ponderação, caráter íntegro e saber profundo. Rivail, como era conhecido no meio social. Professor Rivail. Não escreveu sob a influência de ideias pré-concebidas ou de espírito de sistema. Ao contrário, aplicou a nova ciência ao método. O método da ciência da época e de todas as ciências, que se constitui de observação, experimentação e conclusão. Quando foi convidado a participar dos fenômenos das mesas girantes, tomou conhecimento, possivelmente, dos fenômenos que aconteceram nos Estados Unidos com a família Fox. Em momento algum, ele descartou possibilidades, mas também não afirmou em momento nenhum antes de fazer experimentações. Foi observar as danças das mesas em casas de famílias que já se reuniam há tempos, com jovens médiuns presentes, que até então não se davam conta que o fenômeno só acontecia quando haviam médiuns em potencial para os fenômenos de efeitos físicos. Que a dança das mesas
O bater das mesas, as pancadas, são fenômenos físicos provocados pelos espíritos com auxílio dos médios encarnados presentes. Então, ele foi observar. E já no seu bom senso dizia, no íntimo, por trás dessas simples pancadas, existe algo muito mais importante do que a humanidade possa supor. E aí ele começa as experimentações. As experimentações nas perguntas que as pessoas verbalizavam e os espíritos respondiam. As mesmas perguntas eles encaminhavam para outros médios em outras cidades que também estavam com essas vivências. Em determinado momento, escreviam as perguntas, colocavam no bolso, não verbalizavam, e as respostas vinham. E ele confrontava pergunta com respostas, tinham lógica exclusiva daqueles desconhecidos que estavam escrevendo através das pranchetas e das pancadas, para finalmente concluir, depois de longos estudos, da orientação da equipe do Espírito Verdade, em dizer: para ti eu sou a verdade. Quando precisar de ajuda, evoque-nos, através de uma prece, através de uma oração sincera, que nós estaremos presentes. Então, no momento da conclusão do Livro dos Espíritos, de receber todo o material, mais de 50 cadernos, que vieram de várias localidades, ele teve dúvida por onde começar. Os espíritos falavam de filosofia, de ciência, de morte, de vida, de reprodução de leis, falava de Deus, de espíritos, de obsessão, de desobsessão. E aí ele lembra do apelo do Espírito Verdade: evoque-nos. E ele conta-nos lá no livro que não chegou a escrever, obras póstumas que foi lançada depois, porque ele não concluiu, que ele orou. Orou pedindo ajuda, por onde começar. E ele conta que na acústica da própria alma, como se uma voz lhe dissesse no íntimo, começa falando de Deus, para que a humanidade não se perca apenas no materialismo, que não leva a nada quando ele é construído, a sua felicidade sobre ele. Então, a partir daí, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, qual é? Essa todos nós sabemos. O que é Deus? E eles respondem que Deus é a causa primeira de todas as causas, a inteligência suprema do universo. E a primeira parte do Livro dos Espíritos, toda tratando da criação e do Criador, para que nós começássemos a entender que sem o Criador nós não estaríamos aqui agora, neste momento, e em momento algum. Não existe o Criador e mantenedor da vida. Então, ele usa a lógica, o bom senso e a razão, através de perguntas e respostas, para a obra O Livro dos Espíritos, que foi lançada em 1857, completará 164 anos em abril próximo agora, que estamos aqui na Terra nesse instante. Com 501 perguntas. Depois ele faz uma revisão novamente, juntamente com a equipe espiritual, para atualizar, colocando mais questões, e hoje, na atualidade, 1019 questões compõem o Livro dos Espíritos, com adendos, com questões que são desenvolvidas em A, B, C e D, então vai muito mais além, o que nós já podemos conhecer na Terra, porque o momento foi chegado. Os tempos foram chegados, os tempos de mudanças, os tempos já previstos pelo Senhor, e o esclarecimento que nós estamos buscando através da doutrina solidifica, consolida a nossa fé e o nosso trabalho no bem. Além de sua obra científica e literária, porque ele produzia obras de gramática, de matemática, de traduções no francês, para outras línguas que ele conhecia, tinha as obras que foram lançadas em momento próprio com o nome de Allan Kardec, que todos nós conhecemos a codificação, que porventura fará parte também desse trabalho doutrinário do mês de março, aí na Casa da Fraternidade. Apenas para ventilarmos a codificação, que vinha abrir um caminho novo no campo da filosofia. Tanto que, no íntimo começo do Livro dos Espíritos, está lá uma filosofia espiritualista, que adentra
nos meandros do espírito, para que nós possamos nos autoconhecermos. O Livro dos Espíritos, 1857, o Livro dos Médios, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, e a Gênese, em 1868. O Pentateuco Espírita lançado. Quando lemos o Evangelho, lembramos Kardec. Quando lemos o Livro dos Espíritos, Kardec. Livro dos Médios, Kardec. O Céu e o Inferno, Kardec. A Gênese, Kardec. Então, Kardec ontem, Kardec hoje, Kardec sempre. Porque é a base doutrinária de todas as casas espíritas que estão desenvolvendo o estudo doutrinário do Espiritismo. Para que todos possamos conhecê-lo, através das diversas obras da época e as obras de hoje, que vêm também embasadas em Kardec, para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo. Então, esse é o codificador da doutrina. Algumas obras relacionadas também, o que é Espiritismo, obras póstumas, que foi lançado com 21 anos após a sua desencarnação, pela sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, e os companheiros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em homenagem a ele. E a Revista Espírita, que ele escreveu vários anos, contando exatamente suas experiências com os espíritos. Então, a obra é imensa. O trabalho de Kardec, que permanece conosco, precisa ser sempre valorizado, porque essa é a obra base para que as casas espíritas sejam erguidas, que foram erguidas no plano espiritual com esse objetivo. E aqui, chegando no plano material, o nosso compromisso, a nossa tarefa, nós que trabalhamos como dirigentes nas casas espíritas, é manter esses princípios doutrinários. Manter a ordem, manter a disciplina diante do trabalho de Kardec. O Principiante Espírita, que também é uma obra que foi lançada para aqueles que desejam conhecer a doutrina no início, juntamente com o Livro dos Espíritos, nos grupos de estudos, o que é Espiritismo, diálogos que ele tinha com padres, com ateus, com filósofos, com pessoas da comunidade, que o buscavam para conhecer essa nova doutrina. Ele resolve anotar todas as perguntas, todas as questões, todas as possibilidades de dúvidas que as pessoas traziam. E aí, depois, ele lança, em 1859, o que é Espiritismo, tendo um resumo do que é a doutrina espírita. O senhor Adilto Pugliese, em uma de suas obras, escreve: apenas um ser em plena harmonia com Jesus, desde eras remotas, poderia ter jogado bem os seus pensamentos, assim como Allan Kardec, exemplo de fiel e devotado discípulo. Então, nas pesquisas, ele também vai encontrar aqueles vínculos do passado, esses são os que nós conhecemos. Mas tem outros vínculos de outras épocas que esse espírito já vinha se preparando para essa grande missão. E Humberto de Campos nos conta sobre essa reunião no plano espiritual com o espírito Jean Rus. Jesus, os apóstolos, os discípulos, e ele convoca: amigo, chegou a hora de lançarmos as bases do cristianismo redivivo. E tu está sendo convocado mais uma vez a mergulhar no corpo físico, para lá se apresentar. Renascerá na cidade de Lyon, no dia 3 de outubro de 1804, e receberá o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, como é frequente na Sociedade de Paris, e depois tomarás reconhecimento, relembrarás da missão a qual lhe está sendo confiada. E ele se curva diante do mestre e diz: mestre, aqui estou, seja feita a tua vontade. Então, Humberto de Campos nos traz essa revelação pela psicografia do nosso irmão Chico Xavier. E ele mergulhou e ele veio, trazendo os vínculos, lembrando da sua estadia junto ao Mestre de Nazaré, o Jesus, nosso irmão e amigo de todas as horas. Na Revista Espírita, de maio de 1869, Allan Kardec é imortal, e a sua memória, seus trabalhos, seu espírito
estarão sempre com os que empunharem forte e vigorosamente o estandarte que ele soube sempre fazer respeitado. Ele respeitou a opinião dos espíritos, ele respeitou a opinião dos encarnados presentes, mas buscou conhecer, esmiuçar, saber mais, buscar outras informações, para ter um controle universal do ensinamento dado por esses espíritos. Uma individualidade pujante constituiu a obra. Era o guia e o fanal de todos. Então, todos o buscavam para dar as orientações necessárias. Na Terra, a obra substituirá o obreiro. Os crentes não se congregarão em torno de Allan Kardec. Congregar-se-ão em torno do Espiritismo, tal como ele o estruturou. E com os seus conselhos, sua influência, avançaremos a passos firmes para as fases ditosas prometidas à humanidade regenerada. Então, esse forte apelo está lá nos estudiosos, dado na Revista Espírita de maio de 1869, chamando a atenção que na Terra hoje há obra importante. E quando estamos com a obra, nós lembramos do trabalho dignificante desse espírito, que precisa ser respeitado, aproveitado, estudado, para que a humanidade agora regenerada, estamos entrando nesse mundo íntimo de espíritos regenerados, possamos conhecer a revelação das leis que Jesus de Nazaré trouxe ao planeta Terra, através dos diversos discípulos, funcionários da obra divina, os ministros de Deus, que reencarnaram com essas missões em todas as épocas da humanidade. E no século XIX, Allan Kardec, para que a doutrina espírita estivesse aqui conosco, neste momento, nas reflexões que estamos fazendo agora, nesse instante. Sentir Kardec. Então, lembrando o codificador da doutrina, é uma mensagem do Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alerta em nossos deveres fundamentais. Convençamos-nos de que é necessário o que? Sentir Kardec nas obras da codificação, quando abrimos a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução do Livro dos Espíritos. Sentir o trabalho de Kardec organizado pedagogicamente, disciplinadamente, com clareza, para que todos nós pudéssemos entender o que estamos começando a estudar, a ler e a refletir. Estudar Kardec, estudar as obras da codificação, estudar a personalidade, a biografia desse cidadão do mundo que se tornou, sendo o chefe principal encarnado da terceira revelação da Lei de Deus. Do conjunto que foi inaugurado em 1857, o conjunto Terceira Revelação, para que tomássemos conhecimento das leis de forma diferenciadas, modernas e equipadas hoje através da tecnologia. Ele teve a oportunidade de perguntar para os espíritos qual a nova moral trazida por esses ensinamentos, e eles disseram, nova moral nenhuma. Por quê? Porque nós estamos a serviço de Jesus de Nazaré. Então, os seus ensinamentos são pautados na moral desse Messias, desse mestre, desse meigo rabi da Galileia, como dizia Maria de Magdala. Então, é preciso estudar Kardec, anotar Kardec, confrontar os pontos de vista que aparecem, as mensagens que surgem dentro da doutrina, coerência, princípio, razão, inteligência, vontade, livre-arbítrio, mas utilizemos também o bom senso de anotar, meditar em Kardec, analisar as propostas que nos chegam. Neste momento de pandemia, quando iniciou o ano passado, quantas mensagens surgiram através de diversos médios, mensagens que não tinham fundo de verdade, porque não tinham lógica. Outras mensagens coerentes, com lógica, isso sim, precisamos divulgar.
que estaremos divulgando a própria doutrina. Mas antes disso, passemos pelo crivo da nossa razão e pelos estudos que nós realizamos através de Allan Kardec. Comentar Kardec. Quando temos a oportunidade, nos meios que são favoráveis, nós não vamos discutir, nós não vamos criar embates de contrassenso, porque cada um tem sua opinião, mas no terreno fértil onde nos encontramos, onde as criaturas estão abertas a nos ouvir, como espíritas que estudamos Kardec, nós vamos comentar, sim, para despertar o interesse das pessoas que também vão estudar a obra kardeciana, seja o Espiritismo codificado por Allan Kardec. E, a partir daí, vão conhecer a doutrina espírita, no qual ele é o codificador, que se colocou a serviço do plano espiritual maior para ser o intérprete dos espíritos enquanto estavam aqui encarnados, e com ele vários médios que também fizeram e fazem parte ainda, nos dias de hoje, dessa equipe do Espírito Verdade, que continua nos trazendo revelações espirituais. Então, a codificação é a obra básica para isso. Interpretar à luz da razão, à luz da lógica, à luz da ciência. Ele teve a oportunidade de nos dizer que, quando encontrássemos pontos da revelação espírita na época que estivessem em contrassenso com a ciência, deixássemos aquele ponto e seguíssemos a ciência. Que a ciência está avançando e a doutrina também aberta ao avanço científico, para que ela seja propagada da melhor forma possível. Estamos nós aqui agora utilizando a providência divina, que se chama tecnologia na Terra. Já estava conosco há muito tempo, mas a partir de agora, da pandemia do Covid-19, estamos utilizando com amor, com sabedoria, com carinho e reconhecendo que é Deus agindo mais uma vez em nossas vidas. Cultivar Kardec, não idolatrar, mas a obra. Cultivar o trabalho de Kardec nas casas espíritas, ensinar Kardec e divulgar Kardec. Por isso que existem grupos espíritas nas casas, para que as pessoas que ainda não conhecem, curso básico de espiritismo, seminários espíritas, para divulgar a ideia, a proposta do espiritismo e lembrar, dignificando esse trabalho do codificador. Que é preciso cristianizar. Então, Emmanuel nos diz que é preciso, convençamos-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade é afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Sem fanatismo, é buscar a razão, a compreensão. Não idolatrar, mas buscarmos os ensinamentos deixados por Kardec e pela equipe do Espírito Verdade, para que nós possamos vivenciá-las. E, a partir daí, vivenciar esses princípios, nós estaremos nos libertando. E lembrando o mestre, mais uma vez, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esta mensagem está no Reformador de março de 1961, da FEB, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Então, Kardec é a tônica das casas espíritas, não está ultrapassado, porque ainda não foi vivenciado por os espíritos que estamos ainda no planeta estudando Kardec. E a obra é imensa, o trabalho é grandioso. A obra da codificação, suas partes, as obras que vieram do Livro dos Espíritos, as demais, e a continuidade da obra nos dias atuais,
através dos médios da atualidade. E não esqueçamos que a equipe do Espírito Verdade continua atuando no planeta em nome de Jesus de Nazaré, que garantiu que não nos deixaríamos órfãos, porque ele vela amorosamente por esse planeta. Então, muita paz para todos da Casa da Fraternidade, para todos que assistem o canal da Casa da Fraternidade neste momento, que a paz do Mestre seja a tônica em nossas vidas. E Ave Kardec, nosso agradecimento a esse espírito, no qual eles avisaram: o Senhor não concluirá a obra, em breve estará conosco aqui no plano espiritual, mas terá a oportunidade de ver a grandeza, a disseminação da doutrina em toda parte. Não sei se disseram a ele, principalmente no país chamado Brasil, que é o maior país onde a divulgação doutrinária acontece, o movimento espírita. Então, façamos com qualidade, façamos buscando a essência da doutrina, para que nós possamos realmente colaborar, contribuir com esse movimento doutrinário de qualidade baseado nas obras codificadas por Allan Kardec. Que Jesus nos abençoe e nos conceda sempre a sua paz. Agradeço por mais essa oportunidade ao Departamento Doutrinário, na pessoa de Lucidalva, que nos convida para esse trabalho. Um abraço a todos, muita paz, tenhamos uma boa noite de reflexões em todos os momentos da nossa vida. Que o Mestre nos abençoe, agora e sempre.